Oi, gente, tudo certinho com vocês? Bom, hoje eu vim trazer uma notícia que foi vinculada em vários sites, em vários jornais, né, que é sobre a intenção do presidente Jair Bolsonaro de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, né. Então tá aqui a notícia do Estadão de hoje, 1º de novembro de 2018. O presidente eleito Jair Bolsonaro declarou ao jornal israelense Hayom que planeja transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Se o fizer, o Brasil será o terceiro país, depois da Guatemala e dos Estados Unidos, a fazê-lo. Questionado pelo jornal sobre a sua intenção de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, mencionado durante sua campanha eleitoral, Bolsonaro disse que Israel deveria ter a liberdade de escolher a sua capital. Então ele fala, né, quando me perguntaram durante a campanha se eu faria isso, uma vez que me tornasse presidente, eu respondia que sim. Cabe a vocês decidirem qual é a capital de Israel, e não a outras nações, declarou em uma entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal que tem posição favorável ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Após a vitória de Bolsonaro, Netanyahu disse que isso levaria a uma grande amizade entre os seus povos e ao fortalecimento das relações entre Brasil e Israel. Provavelmente o primeiro-ministro israelense comparecerá à cerimônia de posse de Bolsonaro em janeiro, segundo informou a agência de notícias AFP um funcionário do seu gabinete. E aqui o jornal ainda relata que essa é uma decisão sensível. A questão da localização das embaixadas em Israel é particularmente sensível. O Estado judeu considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos desejam tornar Jerusalém Oriental a capital de seu futuro Estado. Para a comunidade internacional, o status da Cidade Santa deve ser negociado por ambas as partes e embaixadas não devem se estabelecer lá até que algum acordo seja alcançado. Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a Guerra de 1967 e posteriormente anexou, algo que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional. O presidente americano Donald Trump rompeu em dezembro de 2017 com décadas de diplomacia, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. O presidente palestino Mahmoud Abbas cortou laços com o governo de Trump. Vale lembrar que o Brasil é um país essencialmente cristão, composto em sua maioria por católicos e evangélicos, que tem em Jerusalém como uma cidade sagrada, como uma cidade santa para suas crenças religiosas. Vale lembrar ainda que nos últimos anos o governo brasileiro tem se mostrado muito mais favorável à causa palestina do que a Israel propriamente dita, ignorando até toda essa maioria de brasileiros que são cristãos, né, entre católicos e evangélicos, e tem como Jerusalém uma cidade santa, uma cidade sagrada. Inclusive, no final do ano de 2017, quando Donald Trump anunciou que reconhecia Jerusalém como capital de Israel e decidiu fazer a transferência da embaixada americana para Jerusalém, o Brasil, na Assembleia Geral das Nações Unidas, votou contra Israel, votou contra o estabelecimento, o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Interessante que ao mesmo tempo em que o Brasil vota contra Israel, né, dinheiro é enviado do nosso país para a causa palestina, né. Aqui a gente tem uma notícia de março de 2016 que o Brasil doou 10 milhões de dólares para um hospital, para a construção do hospital palestino, sendo que pelo menos 4 milhões de dólares foram do Ministério da Saúde. Eu não sou contra causas humanitárias, mas interessante que enquanto no nosso país milhares de pessoas padecem com um sistema público de saúde deficitário, o nosso país envia dinheiro para fora para financiar hospitais palestinos. Nada contra, mas acho que, em primeiro lugar, deveríamos olhar para cá, né? Para depois olhar para o mundo. Não bastando isso, em março desse ano de 2018, o governo brasileiro anunciou que ia continuar financiando a construção de hospitais na Palestina. Era a intenção do governo atual, né? Acredito que agora alguns recursos serão vetados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou em seu Twitter a decisão de Bolsonaro sobre essa possível mudança da embaixada brasileira, né? Lá no seu Twitter ele publicou assim: felicito meu amigo presidente eleito Jair Bolsonaro por sua intenção de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. Um passo histórico, correto e emocionante. Jair Bolsonaro tem se mostrado bastante favorável a Israel, ao contrário dos nossos governantes anteriores aqui no Brasil. E é claro que isso é muito interessante para nós, porque afinal nós sabemos que o Deus vivo, o Deus verdadeiro, é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel. E se nós nos posicionarmos a favor de Israel, estaremos também nos posicionando a favor da vontade de Deus.
Vamos aguardar então como serão os próximos acontecimentos. Eu vou deixar aqui na descrição os links das reportagens que eu citei aqui nesse vídeo. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.